Na era de ouro de Hollywood, nasceram verdadeiras obras-primas. Cada diretor, produtor e ator colocava seu coração e alma para fazer filmes que resistiriam ao teste do tempo. É por isso que muitas vezes nos referimos a essa época como a era de ouro de Hollywood. Mas aqui está algo que você talvez não saiba. Há muitos filmes fantásticos dessa época que não receberam o reconhecimento que realmente mereciam. Vamos mergulhar em 6 dessas joias escondidas. A Imperatriz Vermelha, 1934. Joseph von Sternberg e Marlene Dietrich se uniram para 7 filmes inesquecíveis. Cada um é único, mas você sempre pode identificar o estilo visual sofisticado e às vezes bizarro de Sternberg. Mas aqui está a questão. The Scarlet Empress muitas vezes é ignorado quando comparado com suas colaborações mais famosas. Este filme oferece um vislumbre assombroso da vida de Catarina, a Grande, e pode ser simplesmente o empreendimento cinematográfico mais luxuoso de Sternberg. Embora seja uma cinebiografia, o filme não segue estritamente os fatos históricos. Em vez disso, cria um mundo quase surreal onde cada cena é meticulosamente composta e incrivelmente bela, graças à cinematografia lendária de Sternberg. É grotesco, exagerado e absolutamente fascinante. Você não pode deixar de se perguntar como um filme tão estilizado foi feito naquela época, quando o sistema de estúdios estava todo voltado para histórias centradas no enredo. Libeled Lady, 1936. Imagine ver o duo dinâmico de The Thin Man, Myrna Loy e William Powell, ao lado das estrelas da MGM Jean Harlow e Spencer Tracy. É exatamente isso que você encontra em Libeled Lady, uma comédia screwball subestimada dos anos 30. A história é deliciosamente louca. O jornalista Haggerty, interpretado por Tracy, e sua noiva Gladys Harlow tentam escapar de uma multa de $5 milhões armando um plano mirabolante. Isso envolve Gladys se casar com Bill Chandler Powell e Bill seduzir o personagem de Loy. Naturalmente, as coisas saem do controle a partir daí. A trama parece ainda mais maluca e engraçada do que é. E ver essas 4 estrelas juntas é um verdadeiro deleite. Há muitas reviravoltas e piadas, e o alto valor de produção garante que pareça tão bom quanto é engraçado. Embora todo o elenco brilhe, Jean Harlow rouba a cena. Seu gênio cômico e carisma estão no auge, tornando triste pensar que ela faleceu menos de um ano depois. Felizmente, ainda podemos aproveitar seus filmes. E Libeled Lady pode ser o melhor deles. Capitães Intrépidos, 1937. Capitães Intrépidos é tão épico quanto comovente. Dirigido por Victor Fleming, esta adaptação do romance de Rudyard Kipling não só honra o material de origem, mas também amplifica seu impacto emocional com um elenco estelar da MGM. Fred Bartholomew interpreta o filho mimado de um pai rico e ausente, retratado por Melvyn Douglas. Após cair ao mar de um navio, Fred é resgatado por uma tripulação de barco de pesca que inclui Mickey Rooney, Lionel Barrymore e Spencer Tracy. A atuação de Spencer Tracy como Manuel, o pescador português, foi tão excepcional que lhe rendeu o primeiro Oscar. Tracy equilibra perfeitamente a leveza, a nobreza e uma atitude pé no chão, tornando a transformação de Fred de um garoto egoísta para um jovem altruísta verdadeiramente cativante. Este filme é uma emocionante aventura familiar que aborda temas universais. É uma lição atemporal de altruísmo e um filme de aventura divertido. Por isso ainda ressoa tão bem quase 80 anos depois. Preparem-se para o amanhã, 1937. Leo McCarey, conhecido por clássicos como A Verdade Nua e Crua e Duck Soup, também se aventurou no drama com Preparem-se para o Amanhã, uma obra-prima aclamada pela crítica, mas pouco conhecida. Lançado em 1937, o filme oferece uma visão surpreendentemente realista de uma família lutando para cuidar de seus pais idosos. Quando o casal perde a casa, eles precisam morar com seus filhos adultos, cada um com seus próprios problemas. É uma situação triste e realista que parece tão relevante hoje quanto era naquela época. Em vez de retratar os pais como vítimas puras e os filhos como totalmente egoístas, McCarey apresenta uma visão equilibrada. O roteiro mostra os filhos genuinamente tentando ajudar, mesmo que suas próprias tendências egoístas às vezes atrapalhem. As atuações dos maravilhosos atores de personagem tornam a situação difícil do casal idoso ainda mais comovente. Make Way for Tomorrow é um drama comovente e sutilmente engraçado, que se coloca lado a lado com obras-primas como Tokyo Story, quando se trata de retratar o envelhecimento.
O Prisioneiro de Zenda, 1937. O Prisioneiro de Zenda de 1937 é uma aventura romântica que se compara aos melhores filmes de espadachins da Warner Bros. De Errol Flynn. Dirigido por David O. Selznick, este filme apresenta Ronald Colman em um papel duplo como o futuro rei e seu primo sósia, que deve salvar o dia quando o irmão vilão, interpretado por Douglas Fairbanks Jr., tenta impedir sua coroação. Ao lado de Colman temos David Niven e C. Aubrey Smith como os leais companheiros do rei. Mas o verdadeiro destaque é Douglas Fairbanks Jr. no que pode ser o melhor papel de sua carreira, Rupert de Hentzau, o aliado impiedoso de Michael. Madeleine Carroll e Mary Astor oferecem atuações excepcionais também, com Carroll como a encantadora princesa Flávia e Astor como Antoinette, a leal amante de Michael que é forçada a trair. O Prisioneiro de Zenda oferece algo para todos e foi tão bem sucedido em seu lançamento que a MGM o refez 15 anos depois. Mas como diz o ditado, nada supera o original. Férias, 1938. Katharine Hepburn e Cary Grant atuaram juntos em 4 filmes, 2 dos quais são verdadeiros tesouros do cinema americano: Levada da Breca e Núpcias de Escândalo. Mas há uma joia menos conhecida entre eles, Holiday. Dirigido por George Cukor, um colaborador frequente e amigo de Hepburn, Holiday apresenta Grant como Johnny Case, um jovem bem-sucedido noivo da herdeira milionária Julia Seton, Doris Nolan. Johnny quer largar o emprego e tirar alguns anos de folga para aproveitar a vida, um desejo que não é popular com sua noiva e o pai dela. Enquanto isso, o irmão alcoólatra de Julia, Ned, Lew Ayres e sua irmã de mente aberta, Linda, Hepburn, apoiam a ideia. Johnny se encontra dividido entre a segurança e seus sonhos, e enquanto navega por sua vida amorosa, ele começa a se apaixonar por sua cunhada. Holiday é uma encantadora mistura de romance, comédia e drama. É uma história comovente sobre fazer escolhas difíceis, escolhendo independência e amor em vez de riqueza e expectativas sociais. Os temas do filme ainda são relevantes hoje em dia, e ver Hepburn e Grant brilharem juntos é realmente encantador. Remember the Night, 1940. 4 anos antes do clássico icônico do filme noir, Double Indemnity, chegar aos cinemas, as estrelas lendárias Barbara Stanwyck e Fred MacMurray se juntaram pela primeira vez neste conto de Natal muitas vezes esquecido de redenção. Barbara Stanwyck interpreta Lily Under, que pouco antes do Natal é presa por furto em Nova York. Com seu julgamento adiado, o assistente do procurador-geral John Sargent, interpretado por Fred MacMurray, sente pena dela e decide acompanhá-la até sua casa em Indiana para passar as festas com sua família. À medida que o romance floresce entre eles, o julgamento iminente de Lee lança uma sombra sobre sua felicidade passageira. Com um roteiro maravilhosamente nostálgico de Preston Sturges que mistura comédia, drama e romance sem ser excessivamente sentimental, Remember the Night irradia calor e estilo sob a direção de Mitchell Leisen. Se Sturges queria mostrar seu toque cínico característico, Leisen o manteve controlado, transformando o filme em uma fábula incrivelmente comovente com um final surpreendentemente realista. Waterloo Bridge, 1940. Imagine a própria Scarlett O'Hara, Vivien Leigh, dizendo que Waterloo Bridge é seu filme favorito dentre todos os seus filmes, incluindo o lendário épico da Guerra Civil. Este romance da era da Primeira Guerra Mundial foi filmado logo após sua interpretação inesquecível como a tempestuosa beldade sulista, mas sua reputação foi prejudicada por comparações injustas. Waterloo Bridge é uma refilmagem do filme pré-código de 1931 com o mesmo nome. É uma trágica história de amor sobre uma bailarina que se torna prostituta devido às dificuldades da guerra, e seu noivo oficial britânico, que parece voltar dos mortos. O filme também é estrelado pelo superstar da MGM Robert Taylor em um dos melhores papéis de sua carreira. Lake e Taylor formam um dos casais mais lindos que Hollywood já juntou na tela. Eles oferecem atuações comoventes sob a direção sensível de Mervyn LeRoy. Um dos momentos mais marcantes é quando o casal dança ao som de Auld Lang Syne em um clube iluminado por velas, logo antes da despedida agridoce de Taylor para o serviço ativo na França. Não fica mais romântico do que isso. Manhunt, 1941. Antes que Pacto de Sangue se tornasse um clássico do filme noir, Fritz Lang nos trouxe Caça ao Homem, um drama de guerra que mistura seu estilo visual sombrio habitual com um roteiro envolvente. Desta vez, Lang adapta o romance de 1939 de Geoffrey Household, Rogue Male. O filme é estrelado por Walter Pidgeon como um caçador britânico que, após ser pego tentando assassinar Hitler, se vê perseguido por agentes alemães.
Ao longo do caminho, ele encontra uma jovem prostituta interpretada por Joan Bennett, que tenta ajudá-lo a escapar. Manhunt oferece um relato relevante dos perigos representados pelo regime nazista, justamente enquanto os Estados Unidos estavam prestes a entrar na Segunda Guerra Mundial. Ao contrário dos filmes de propaganda típicos, a escrita é inteligente e evita clichês. Os nazistas são caracterizados de forma eficaz graças à impressionante interpretação de George Sanders como um major da Gestapo e à atuação arrepiante de John Carradine como o rastreador do caçador. No entanto, o destaque é verdadeiramente em Pigeon e Bennett. Pigeon entrega sua habitual performance habilidosa, transitando facilmente de cenas mais leves para as emocionalmente intensas. Bennett, que fez alguns dos seus melhores filmes com Lang, é simplesmente encantadora de assistir. Com seu sotaque cockney e vulnerabilidade subjacente, é difícil não se envolver na jornada de sua personagem. No geral, Manhunt é uma experiência cinematográfica envolvente e única. Poderia ter permanecido menos conhecido se não tivesse sofrido com comparações repetitivas às outras obras estelares de Lang. Esta Arma para Alugar, 1942. Veronica Lake tornou-se famosa na década de 1940 como uma femme fatale do filme noir. Mas, ironicamente, entre todos os seus filmes, apenas a comédia Sorriu para a Vida é amplamente lembrada hoje. Alan Ladd, outro caso de identificação de gênero equivocada, é frequentemente associado ao pistoleiro solitário do famoso Western Shane, de George Stevens. No entanto, durante seu auge, Ladd era na verdade um célebre protagonista no gênero de filmes noir. Para ver tanto Lake quanto Ladd em seu ambiente natural de sombras e crime, você deve conferir a parceria deles na tela. Este fascinante duo se uniu devido à sua estatura diminuta similar e fez 7 filmes juntos, sendo que This Gun for Hire é, indiscutivelmente, o melhor. No filme, Alan Ladd interpreta Philip Raven, um assassino de aluguel que é pago com notas marcadas e acaba fugindo da polícia. Durante sua jornada, ele conhece Ellen Graham, interpretada por Veronica Lake, a namorada do policial que o persegue, interpretado por Robert Preston. Ellen pode ou não estar escondendo um segredo. O enredo está cheio de reviravoltas no estilo clássico noir, mas não é tão complicado quanto um romance de Raymond Chandler. A tentativa do diretor Frank Tuttle de um drama policial estilizado acerta todas as notas certas, mas é o lendário casal principal que realmente torna o filme ótimo. The More the Merrier, 1943. Embora não seja tão famoso quanto aconteceu naquela noite ou Levada da Breca, quanto mais, melhor oferece uma experiência tão deliciosa e hilária quanto as comédias mais aclamadas. Situado em Washington, D.C. durante a escassez de habitação da Segunda Guerra Mundial, Connie Milligan, interpretada por Jean Arthur, é forçada a sublocar seu apartamento para o sargento Joe Carter, interpretado por Joel McCrea, e para o excêntrico aposentado Benjamin Dingle, interpretado por Charles Coburn. Benjamin começa a bancar o cupido para o jovem casal. Jean Arthur, a mais brilhante, embora infelizmente subestimada comediante de sua época, brilha aqui no auge de sua carreira. Ela entrega as falas engraçadas do roteiro com um timing impecável e charme. Uma das cenas mais emblemáticas é quando Connie explica seus rituais matinais perfeitamente programados para um divertido Benjamin, apenas para o velho homem desorganizar completamente seu estilo de vida superorganizado. O filme de George Stevens também apresenta o tipo de romance que amantes de filmes antigos adoram. Joel McCrea é o parceiro forte e bonito perfeito para a adorável veia cômica de Jean Arthur. A cena discretamente sensual na varanda entre o casal é uma aula magistral de atração sexual sem recorrer a diálogos vulgares ou imagens. Além disso, o sempre excelente ator de caráter Charles Coburn ganhou seu único Oscar pela comédia. Ele já havia contracenado com Arthur na igualmente notável farsa O Diabo e a Senhorita Jones, e juntos eles elevam sua divertida química para outro nível neste filme. O Retrato de Dorian Gray, 1945. O romance inquietante de Oscar Wilde foi adaptado para o cinema dezenas de vezes, mas ainda é um desafio encontrar uma versão mais impactante do que a produção de 1945 de Albert Lewin. Mesmo com a tecnologia moderna, não encontramos um visual mais adequado para esta história sombria do que as impressionantes imagens em preto e branco criadas pelo diretor de fotografia da MGM, Harry Stradlin. A história bem conhecida gira em torno de um jovem que vende sua alma pela juventude eterna, fazendo com que seu retrato envelheça e se decomponha, em vez de seu corpo. O filme é contado com elegância e estilo, culminando em seu famoso e aterrorizante clímax. Os segmentos impactantes em Technicolor da imagem vistos da perspectiva de Gray não estão presentes apenas para agradar o público, como era comum nos filmes em preto e branco quando a tecnologia de cores estava surgindo, mas de fato aumentam o impacto do filme à medida que a história avança. Donna Reed, Angela Lansbury,
Peter Lawford e George Sanders estrelam ao lado do relativamente desconhecido ator Herb Hatfield como Dorian Gray. Embora todas as atuações sejam competentes, Albert Lewin merece crédito por criar uma atmosfera tão obscura quanto o livro original de Wilde. Isso é o que, em última análise, torna o filme um clássico não celebrado. Humoresque, 1946. Apesar de ter ganhado um Oscar por Alma em Suplício de 1945, as habilidades de atuação de Joan Crawford frequentemente foram subestimadas, especialmente quando comparadas com sua rival contemporânea, Bette Davis. Mas se você olhar mais de perto sua carreira, encontrará joias como Humoresque de John Negulesco, onde Crawford prova ser uma intérprete brilhante quando recebe os papéis certos. No drama de 1946, Crawford interpreta uma socialite problemática que se torna patrona de um jovem violinista, interpretado pelo pioneiro da atuação metodológica de Hollywood, John Garfield. Seus estilos de atuação contrastantes criam uma química eletrizante na tela. À medida que a carreira de Garfield sobe, a personagem de Crawford começa a declinar para a bebida e neurose, levando a brigas crescentes enquanto ambos negam seus sentimentos um pelo outro. Humoresque é um melodrama de primeira classe abençoado com uma trilha sonora magnífica do compositor Franz Waxman. Também apresenta um final de praia tragicamente poético que inspirou o videoclipe The Power of Goodbye, de Madonna, Nightmare Alley, 1947. Até 1947, o ídolo das matinês Tyrone Power já havia provado ser uma estrela. Mas o que ele realmente queria era mostrar ao mundo, e especialmente ao seu estúdio, que era mais do que apenas um rostinho bonito. Ele queria mostrar suas habilidades de atuação. Para isso, Power assumiu um projeto ousado baseado no romance de William Lindsay Gresham, Nightmare Alley. Neste filme, ele vai contra o tipo, interpretando Stanton Carlyle, um suposto mentalista cujas maneiras enganosas e ambição desmedida levam à sua queda final. Com um orçamento elevado e um elenco estrelado, incluindo Joan Blondell, Nightmare Alley destaca-se como uma rara joia do filme noir. Ao contrário das típicas produções de baixo orçamento que definem o movimento, o filme de Edmund Goulding é impecavelmente produzido e maravilhosamente interpretado. Mas não se engane, é tão noir quanto qualquer outro. Você pode realmente ver a influência do expressionismo alemão na iluminação e no design dos cenários, o que contribui para a atmosfera assombrosa e decadente do filme. E à medida que a história se desenrola, fica claro que o destino maligno de Stanton está selado. Inicialmente mal compreendido quando chegou aos cinemas, Nightmare Alley lentamente construiu uma reputação como um exemplo destacado de filme noir. Realmente faz você se perguntar quanto mais Tyrone Power poderia ter alcançado se a 20th Century Fox o tivesse permitido mostrar suas habilidades de atuação com mais frequência. Key Largo, 1948. Da parceria de 4 filmes, o icônico casal dentro e fora das telas, Humphrey Bogart e Lauren Bacall, tem 2 clássicos inquestionáveis no seu nome, To Have and Have Not e The Big Sleep de Howard Hawks. Mas, infelizmente, o filme noir deles de 1948, Key Largo, não teve o mesmo nível de fama. Em Key Largo, o Major Frank McCloud, interpretado por Bogart, decide visitar a família de um velho amigo falecido. Para sua surpresa, ele encontra a viúva, interpretada por Bacall, e o pai dela, interpretado por Lionel Barrymore, sendo mantidos reféns por uma gangue liderada por Johnny Rocco, um homem neurótico e selvagem interpretado por Edward G. Robinson. À medida que uma tempestade tropical se aproxima, MacLeod faz o possível para impedir que Rocco inicie uma onda de assassinatos. Dirigido pelo magistral John Huston, Key Largo oferece uma narrativa simplesmente boa, com ótimas atuações de todos os envolvidos. Fãs de noir vão especialmente apreciar Claire Trevor, que ganhou um prêmio da Academia por seu papel como a amante alcoólica de Robinson. Sua personagem decide ajudar os cativos sofredores depois de se cansar de ser maltratada. Se você é fã de Bog e Bacall, ou apenas aprecia a filmagem clássica, Paixões em Fúria é imperdível. É uma experiência intensa e emocionante que o manterá à beira do assento do começo ao fim. Carta de uma Desconhecida, 1948. O diretor Max Ophuls, mais lembrado por suas obras-primas europeias como Os Brincos de Madame D. e Lola Montes, nos traz uma envolvente história de amor perdido em Carta de uma Desconhecida. Ambientado na Viena dos anos 1900, este filme é sem dúvida seu melhor trabalho americano. A história segue uma jovem, interpretada por Joan Fontaine, que se apaixona por um pianista mulherengo interpretado por Louis Jourdan. Contada através de flashbacks, a narrativa começa quando o protagonista está prestes a fugir de um duelo, mas para ao receber uma carta de um aparente desconhecido.
Fontaine brilha neste papel, oferecendo uma performance maravilhosa. Como Lizzie Berndell, é talvez até superior ao seu papel vencedor do Oscar em Suspeita de Hitchcock. Louis Jourdan traz charme como o trapaceiro Stefan Brand, mas é realmente o filme de Fontaine. Sua única competição por aplausos é a direção elegante de Ophuls e o trabalho requintado do departamento de arte. Embora indiscutivelmente romântico, o filme também explora sobriamente a natureza passageira da paixão. O amor delirante de Lizzie contrasta fortemente com a realidade dura de Stefan. Carta de uma Desconhecida é um filme único, lindamente filmado por um mestre de histórias de amor de época. Certamente merece um público mais amplo. Caged, 1950. Caged é um drama de prisão feminina com forte cinematografia de filme noir que apresenta Eleanor Parker, famosa por A Noviça Rebelde, em uma performance indicada ao Oscar. Ela interpreta Marie Allen, uma jovem que perde sua inocência no ambiente aterrorizante de uma penitenciária dos anos 1950. A transformação de Marie é o destaque do filme. Ela evolui de uma adolescente confiante para uma mulher endurecida e desdenhosa de maneira completamente convincente. Algo que poucos de seus pares conseguiriam fazer. Parker estava tão imersa em seu papel que ela realmente raspou a cabeça para uma cena chocante, onde Marie é punida por uma suposta transgressão. Isso foi uma ação corajosa e rara na era do sistema de estúdios, onde as atrizes eram normalmente obrigadas a manter sua beleza física. The Lusty Man, 1952. Os Indomáveis pode não ser amplamente conhecido, e seu título horrível pode impedir que seja mais reconhecido. Mas é um filme notável sobre a vida no rodeio na década de 1950. Dirigido por Nicholas Ray, o filme é centrado em personagens e gira em torno de um ex-cavaleiro, interpretado por Robert Mitchum. Ele faz amizade com um vaqueiro e sua esposa, interpretados por Arthur Kennedy e Susan Hayward, e convence o homem de que pode transformá-lo em uma sensação do rodeio. O que começa como um ótimo acordo para ambas as partes, logo leva a conflito quando Hayward e Mitchum inevitavelmente se atraem um pelo outro. E Kennedy percebe que na verdade gosta mais da vida de rodeio do que imaginava, apesar de ter prometido à sua relutante esposa que seria apenas um trabalho temporário. The Lusty Man é tão realista quanto é divertido, apresentando algumas cenas fantásticas de rodeios e belas paisagens do oeste americano. Embora possa ser um pouco difícil de encontrar, vale completamente o esforço por sua representação autêntica e profundidade emocional. Love Me or Leave Me, 1955. Situado na Chicago dos anos 20, Love Me or Leave Me conta a história de uma mulher mantida que chega ao topo como cantora de jazz graças à influência de seu marido gangster. Pense em muito consumo de álcool e roupas provocantes. Definitivamente não é o típico filme de Doris Day. Ao lado de James Cagney, Doris Day enfrenta o desafio de interpretar Ruth Etting em uma narrativa um tanto ficcionalizada de sua carreira e vida privada turbulenta. Este papel é uma grande mudança em relação ao seu repertório de comédias românticas. Provavelmente Day entrega sua performance mais impressionante de todas, trazendo um estilo de atuação natural e instintivo que dá veracidade ao papel. Ela evita magistralmente transformar Ruth em uma caricatura. James Cagney, em sua última interpretação de gangster na tela, é poderoso e dominador como Marty the Gimp Snyder, um homem brutal e ciumento cuja intensidade é verdadeiramente assustadora. O casal principal, Ruth e Marty, trazem pura tensão e paixão para a tela. Além disso, o filme apresenta alguns números musicais excelentes, como as interpretações de Day da canção título e 10 Cents por uma dança. O diretor Charles Vidor opta por uma atmosfera mais sombria, muito parecida com a do seu clássico de filme noir Gilda, e é uma escolha que definitivamente compensa. Love Me or Leave Me destaca-se como uma combinação envolvente de música, drama e elementos noir. The Bad and the Beautiful, 1952. Embora The Bad and the Beautiful tenha ganhado 5 Oscars em 1953, o drama de Vincente Minnelli sobre a indústria cinematográfica não recebe o mesmo reconhecimento que seus musicais aclamados. Esta narrativa sombria explora os aspectos não glamourosos da vida na velha Hollywood, centrando-se em um produtor implacável chamado Jonathan Shields, interpretado por Kirk Douglas. Através de flashbacks, 3 de seus antigos conhecidos, uma atriz em dificuldades interpretada por Lana Turner, um romancista interpretado por Dick Powell e um diretor retratado por Barry Sullivan, compartilham como Shields supostamente arruinou suas vidas. O filme está repleto de grandes atuações dos protagonistas e do elenco de apoio, incluindo Gloria Graham, que ganhou um Oscar por seu papel como a esposa vivaz de Powell, e Gilbert Roland, como um fictício amante latino. O manto diabólico pode não atingir as mesmas alturas que Crepúsculo dos Deuses quando se trata de filmes sobre filmes, mas ainda é um ótimo entretenimento.
Ele expõe corajosamente um lado raramente visto de Tinseltown durante a era dos estúdios. Tornando-o uma peça destacada que vale a pena assistir. They Live by Night, 1948. They Live by Night é um filme noir envolvente dirigido por Nicholas Ray, com os talentosos Farley Granger e Cathy O'Donnell em papéis de destaque. Em 1948, ambos os atores já estavam bem estabelecidos. Mas este filme lhes deu uma plataforma para mostrar sua profundidade e versatilidade, além de seus papéis habituais. A história gira em torno do romance apaixonado e tumultuado entre Joe Grundle, Farley Granger e Shelley Gear, Cathy O'Donnell. Joe é um andarilho com um passado conturbado, enquanto Shelley está determinada a escapar de sua vida de pequenos crimes e construir um futuro juntos. A jornada deles é repleta de obstáculos, incluindo a aplicação implacável da lei e as duras realidades do ambiente deles, que, em última análise, testam a força do amor e do compromisso deles. Eles Vivem à Noite se destaca por sua representação crua do amor jovem e da rebeldia, ambientada no cenário sombrio da América pós-guerra. A direção de Nicholas Ray traz realismo poético à narrativa, misturando visuais estilizados com autenticidade emocional. O uso inovador de flashbacks e narrativa não linear do filme estava à frente de seu tempo, influenciando futuras gerações de cineastas. Apesar do reconhecimento da crítica, Eles Vivem à Noite não alcançou um sucesso comercial significativo em seu lançamento. Foi ofuscado por outros filmes noir da época. Mas ao longo dos anos, foi reavaliado e elogiado por suas atuações emocionantes e narrativa comovente. Hoje, é celebrado como um exemplo clássico de noir focado em personagens, destacando as lutas e aspirações de seus protagonistas de uma forma que ressoa profundamente com o público moderno. O Grande Relógio, 1948. O Grande Relógio é um thriller de suspense magistralmente elaborado, dirigido por John Farrell, com atuações imponentes de Ray Milland e Oza Kinane. Embora não seja tão amplamente reconhecido quanto alguns de seus contemporâneos, este filme oferece uma narrativa cativante e estudos de caráter acentuados que o colocam firmemente entre os clássicos subestimados da era dourada de Hollywood. A trama gira em torno de George Strager, Ray Milland, o editor de uma revista importante que se vê envolvido em uma complexa investigação de assassinato. Quando sua secretária, Eve Perkins, Oza Kinane, é encontrada morta, George se torna o principal suspeito. À medida que ele se aprofunda no mistério, George descobre uma teia de enganos, espionagem corporativa e vendetas pessoais que ameaçam destruir sua carreira e vida. The Big Clock se destaca por seu roteiro bem elaborado e direção precisa, mantendo o suspense do início ao fim. Ray Milland oferece uma atuação sutil como o editor assediado, transmitindo tanto sua determinação em limpar seu nome, quanto a pressão crescente que enfrenta. Oza. A interpretação de Kinane como Eve acrescenta camadas de intriga, tornando-a uma figura central e enigmática na história. A direção de John Farrell garante que cada cena seja meticulosamente elaborada com um olhar atento aos detalhes e um ritmo que mantém os espectadores na ponta de seus assentos. A exploração das dinâmicas de poder no mundo corporativo e a fragilidade da reputação acrescenta uma profundidade psicológica que a diferencia dos thrillers típicos da época. Após seu lançamento, The Big Clock recebeu críticas positivas por sua narrativa inteligente e atuações fortes. No entanto, não alcançou a fama duradoura de outros clássicos do filme noir, tornando-se um tesouro escondido para os entusiastas do cinema. Nos últimos anos, críticos e o público revisitaram o filme, apreciando sua narrativa sofisticada e a excelente química entre Milland e Kinane. O filme The Big Clock agora é reconhecido como um exemplo marcante do cinema de suspense de meados do século XX, merecendo um lugar de destaque em qualquer coleção de filmes clássicos. The Narrow Margin, 1952. O filme noir The Narrow Margin, dirigido por Richard Fleischer, destaca-se apesar de frequentemente passar despercebido devido à sua execução magistral e narrativa envolvente. Lançado em 1952, este suspense estrelado por Charles McGraw e Arlene Dahl apresenta atuações cativantes que elevam o filme além das convenções do gênero. A história gira em torno de Mike Gannon, Charles McGraw, um detetive duro e determinado encarregado de proteger uma testemunha-chave. Edith Van Sloan, Arlene Dahl, durante sua viagem para testemunhar contra um poderoso mafioso. Enquanto eles navegam pela noite em um trem rumo a um confronto no tribunal, encontram-se incessantemente perseguidos por membros de gangue, determinados a eliminar a testemunha.
O que distingue The Narrow Margin é seu ritmo meticuloso e o cenário claustrofóbico, principalmente confinado ao escuro. Espaços de um trem. A direção de Richard Fleischer cria um suspense intenso através de enquadramentos fechados e uso estratégico de sombras, aprimorando a estética no ar do filme. A química entre McGraw e Dahl é palpável, adicionando profundidade emocional à tensão de alto risco. Apesar de receber críticas positivas por sua narrativa tensa e cinematografia atmosférica, The Narrow Margin não alcançou o reconhecimento amplo que merecia ao ser lançado. No entanto, ao longo dos anos, conquistou a apreciação de entusiastas de filmes noir e críticos por seu trabalho artesanal e suspense duradouro. Hoje, é celebrado como um exemplo quintessencial do gênero, mostrando como uma narrativa eficaz e atuações fortes podem criar um thriller atemporal. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada por alguns dos clássicos mais subestimados de Hollywood. Esses filmes nos lembram do incrível poder do cinema de cativar e inspirar gerações. Qual dessas joias você vai assistir primeiro? Conte-nos nos comentários.